Olá, eu me chamo William Viana, eu sou estudante de Engenharia Química, estou cursando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse é um trabalho da disciplina de Introdução à Engenharia Química, o qual a gente vai fazer uma visita virtual a uma indústria de etanol de milho. Esse trabalho foi feito por Ana Caroline, Lucas Miller e William Viana. A primeira coisa que temos que ter em mente é o porquê nós vamos estudar isso. Qual a importância que a indústria de etanol de milho tem na sociedade e na economia? Bem, vendo de uma visão mais ampla, nós podemos perceber que, com o estabelecimento de novas empresas e, consequentemente, de novas indústrias, milhares de novos empregos podem ser criados, ou seja, aumentando o nível de pessoas empregadas e, consequentemente, aumentando a porcentagem de número de pessoas economicamente ativas. Por outro lado, o Brasil, a maior parte da produção de etanol de milho ocorre no período de entre safras da cana-de-açúcar, porque no Brasil ainda a maior parte do etanol produzido é produzido através da cana-de-açúcar e não do milho. E segundo dados de 2018 da EPE, a empresa de pesquisa energética, as usinas Flex operam com um nível de utilização da capacidade instalada de 95,57%, indicando um menor nível de ociosidades nessas plantas comparativamente àquelas que operam apenas com a cana. Ou seja, as empresas que normalmente utilizam da produção de etanol de milho e etanol de cana têm um rendimento maior, ou seja, têm uma capacidade instalada maior do que as que operam apenas somente com a cana. E também podemos citar os fatos das usinas utilizarem biomassa em cogeração de energia, tornando-se autossuficientes, podendo comercializar os excedentes da produção do Sistema Nacional de Energia Elétrica. Ou seja, as empresas de etanol de milho, por ser um biocombustível e utilizarem biomassa, podem revender ainda os seus coprodutos, gerando ainda mais lucro para as indústrias. Agora, já falando da produção do etanol, nós temos que perceber que o consumo de etanol e o aumento desse consumo não é apenas no Brasil, mas sim no mundo inteiro. E por ter uma demanda maior, nós precisamos achar novas fontes de matéria-prima renováveis para que nós possamos fazer esse tipo de combustível. Porque a utilização apenas de combustíveis fósseis apenas agrava ainda mais a questão social e ambiental, porque combustíveis fósseis não são infinitos, ao contrário de fontes renováveis de matéria-prima. E o mercado produtivo de milho também vem sofrendo transformações, pois esse cereal passou a ser uma das principais fontes de produção de etanol, fazendo com que sua demanda se expandisse. Ou seja, o milho agora não é mais só utilizado para consumo próprio, mas sim como fonte também de energia e de combustíveis. E também é importante ressaltar que a produtividade do etanol de milho tem sido de aproximadamente 4,8 mil litros por hectare de milho, e a matéria-prima básica desse combustível. Comparando com a gasolina, esse combustível reduz em 16% as emissões de poluentes. Ou seja, é uma fonte de energia muito mais renovável e muito mais sustentável do que se a gente utilizasse combustíveis fósseis como o combustível comum, a gasolina comum. Falando do processo produtivo, o grão de milho também contém grandes moléculas de polissacarídeos, ou seja, o amido, de que são carboidratos constituídos em unidades de glicose que interagem entre si e formam pacotes compactados de carboidrato com baixa solubilidade em água. Ou seja, o que isso significa? Que no grão de milho nós temos esses polissacarídeos e esses polissacarídeos nós podemos degradar desse amido e transformá-los em açúcares solúveis, ou seja, glicose e maltose. E esses açúcares solúveis podem ser utilizados na fermentação para gerar o álcool, ou seja, é possível sim fazer o etanol a partir do grão de milho.
Mas na maioria dos países, inclusive no Brasil, a fermentação é o período mais utilizado para a obtenção de etanol, ou seja, é o método mais utilizado para a obtenção do etanol. O processo é feito em 3 etapas: o preparo do substrato, a fermentação e a destilação. E é esse o que a gente vai estudar na indústria de hoje. No preparo do substrato, o milho é tratado para que ele se obtenha os açúcares. Na fermentação, os carboidratos são transformados em álcool pela ação de micro-organismos. E finalmente, na destilação, o etanol é separado e purificado. Nós vamos ver mais desses processos um pouco mais detalhado nos próximos slides. Aqui nós temos um processo produtivo, o fluxograma dele, em que é um resumo básico de como funciona a indústria e como funciona o processo para a obtenção do etanol a partir do grão de milho. Após o milho ser separado, ele passa pela moagem, onde é retirado o amido. Assim, é passado pela gelatinização, sacarificação, fermentação e destilação, para então assim se tornar o álcool etanol. Falando um pouco mais específico desses processos, o primeiro que nós temos é a moagem. Na moagem, os grãos de milho, que têm boa qualidade de material com potencial fermentativo, eles precisam de uma moagem inicial para expor esse amido, onde os grãos de milho são triturados, resultando em amido, óleos, fibras, glúten e proteína. Os equipamentos utilizados para moagem são os moinhos de discos, moinhos de martelos, moinhos de rolo e moinhos combinados. Ambos com características diferentes, mas todos eles resultam no mesmo resultado da exposição do amido a partir do milho. Além de que temos diferentes tipos de moagem, como a moagem úmida, que se utiliza da solução aquosa de dióxido de enxofre, e a moagem a seco, que não é utilizada a água para moer os grãos. Logo após, nós temos o processo de gelatinização, que é o aquecimento do amido em água. Basicamente, nós misturamos algumas substâncias, para que os grânulos de amido estejam sujeitos às ações das enzimas na sacarificação, o próximo processo que ele será sujeito. Nos processos industriais, o aquecimento é feito a vapor, onde a pressão diminui e o tempo aumenta a temperatura do processo. Ou seja, a gelatinização prepara o amido que veio da moagem para poder receber as enzimas. Já na sacarificação, em específico, é o processo onde ocorre a hidrólise, onde o amido é convertido em açúcares fermentáveis. Esse processo é possível porque essa hidrólise pode ser feita por maltagem, ou seja, ela pode ser adicionada a enzimas ou ácidos. Na hidrólise ácida, um ácido concentrado é adicionado. Normalmente em indústrias nós usamos o ácido clorídrico, quebrando as moléculas do amido para transformá-los em moléculas menores. Esse processo não é comumente utilizado. As desvantagens desses processos são a corrosão dos equipamentos, a necessidade de posterior de neutralização da solução açucarada, a provocação de certa destruição dos açúcares e o fato do processo gerar alguns açúcares não fermentáveis, diminuindo o rendimento da fermentação. Por isso, não é muito utilizado esse tipo de processo. Ou seja, as indústrias normalmente faziam isso quando ainda não era possível utilizar da catálise das enzimas. Já na hidrólise enzimática, ocorre pela catálise. A alfa-amilase é a enzima que quebra o amido para produzir a dextrose, enquanto a maltose é produzida pela beta-amilase. Junto com a glucoamilase, a conversão do amido pode chegar a 100% de glicose, algo que não era possível na hidrólise ácida. Por isso é comumente mais utilizada a hidrólise enzimática, porque há a possibilidade do rendimento ser de até 100%. No próximo processo, nós temos a fermentação, que é um dos processos principais desse nosso processo produtivo para o etanol de milho. Para iniciar a fermentação, é necessário misturar inócitos de leveduras, que são micro-organismos capazes de produzir álcool. A levedura mais importante é a Saccharomyces cerevisiae.
que é a que faz basicamente a quebra, entre aspas, desse produto para assim transformar em álcool. Para uma boa produção de álcool, as leveduras devem ter alta relação entre álcool produzido e o açúcar disponível, alta velocidade de fermentação, alta tolerância ao álcool e alta tolerância a altas temperaturas e estabilidades. Porém, além disso, o processo de fermentação não depende apenas desses fatores antes mencionados, mas também com pH, temperatura e tantas outras intempéries. Aqui nós temos as reações químicas que podem ser observadas nos processos anteriormente já falados. Primeiramente, nós temos a maltose, resultado dos processos anteriores à fermentação, onde ela é quebrada, podemos assim dizer, para a glucose, 2C6H12O6. E a partir dessa glucose que nós vamos conseguir o etanol, C2H5OH. Logo passando pela fermentação, nós temos que entender que o mosto fermentado não é o álcool puro. Muito pelo contrário, nós temos muito pouco álcool envolvido, cerca de 7 a 10% de volume de álcool. A purificação desse mosto fermentado é obtida através da destilação, que é o processo de separação dos componentes de uma mistura pela evaporação em uma dada temperatura e pressão. Ou seja, é basicamente aquecer até a ebulição e depois resfriar até a sua condensação. A temperatura de ebulição do etanol é de 78,4 graus Celsius, no nível do mar. Quanto mais próximo de 78,4 a temperatura do meio estiver, melhor será a purificação do álcool. E é simples entender isso também, porque é como se nós estivéssemos fazendo um bolo em nossa casa. Se na receita nós temos que deixar o forno a 180 graus e colocar o nosso pão, por exemplo, por 10 minutos, se nós colocarmos 200 graus, é provável que ele queime. E se a gente colocar 100 graus, é capaz que ele fique cru. Então, quanto mais perto, quanto mais próximo a temperatura estiver de 78,4, mais ideal vai ser o nosso etanol e maior vai ser a nossa produtividade. Quanto à secagem, existem duas classes diferentes de álcool: o álcool hidratado e o álcool anidro. O hidratado contém uma pequena parcela de água em sua composição e para retirá-la é necessário que ele passe por um processo de desidratação, para poder separar o álcool da água. Os três métodos utilizados atualmente para desidratação ou secagem são a destilação, azeotrópica, destilação extrativa e destilação com peneiras moleculares. É importante ressaltar que para cada hectare de milho plantado é possível produzir cerca de 8 a 11 toneladas de grãos, sendo que da cana são produzidas 90 toneladas, porque ela ocupa menos espaço do terreno, já que a cana pode crescer bastante para cima, já o milho não. Mas para essa quantidade de milho, são produzidos de 3,2 a 4,5 mil litros de etanol, enquanto na cana produz um pouco mais. É interessante ressaltar que essa taxa de variação, que é de mais de 1.000 litros, deve-se ao rendimento que nós temos nos processos anteriores, desde a moagem até a destilação, sendo que os fatores que mais interferem nisso são a destilação e fermentação. Aqui estão as referências bibliográficas que nós utilizamos para compor esse trabalho. Eu espero que fique tudo claro e até mais.